Segundo aos Coríntios 3, dizendo Paulo: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo nas tábuas, ou melhor, escrita de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória, de que maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Porque como não nos será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esses versos. Amém. Aqui esta passagem que Paulo escreve à igreja de Coríntios, é dizendo aos irmãos que cada um cristão, cada um servo de Deus, que serve a Deus, ele é uma carta escrita, a sua maneira, o seu modo de ser, maneira de se comportar, falar, negociar, chegar, sair. O seu próprio comportamento identifica. E dá para todos ler nele que dentro dele tem o que é de Deus. Então Paulo dizia, não há necessidade de escrever uma carta para você mudar, ou ir a uma cidade, em qualquer outra distância daqui, dizer que você é crente. Eu assino que você é cristão, é nosso irmão. Quem vai assinar que você é cristão é as obras tuas.
é o teu caminho, é a tua consagração, é a maneira de ser e de se comportar, mostra que nós somos de Deus e que Deus está em nós. Que ele falava, vocês são a carta escrita, diz ele aqui, escrita, irmão, como fala, quer ver? Escrita por, não precisa de recomendação, escrita, ministrada por nós, mas escrita pelo Espírito de Deus na tábua de carne do coração. De maneira que quem escreve no coração da pessoa não é o pregador, não é o que Deus se serve para exortar a palavra. O que acontece, aquele que o Senhor lhe dá a palavra, a pessoa ouve o que ele está pregando nos ouvidos, mas descer no coração, fazer morada e fazer uma conversão, uma mudança de comportamento, isso é só por Deus. Muitos ouvem, mas não entendem. Muitos ouvem, mas a palavra não encontra lugar. Mas aquele a quem o seu espírito busca e anela por Deus, a palavra mora, chega, encontra lugar no seu coração. De maneira que Paulo dizia, falando da letra do Velho Testamento, ele pôs a explicação dizendo, a letra do Velho Testamento foi escrita em pedra. Mas o que está escrito nos vossos corações hoje é pelo Espírito de Deus, não em tábua de pedra, nas tábuas de carne do coração. Observem a mudança que Deus fez. A lei era fora do homem, escrita fora, estava na pedra, mas a graça foi escrita pelo Espírito de Deus, na tábua de carne de cada coração. O que era impossível, o que era impossível na lei, as pessoas guardarem, porque a lei lhe era fora do coração. Conhecia ela de cor, conhecia ela exatamente das letras que tinham, mas não tinha força para guardar, porque estava fora dele. Veio Jesus Cristo com a graça, colocou, escreveu a palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Então daí vem aquilo que sabemos. Uma pessoa pode ouvir muitas vezes, até um pai falar tanto para um filho, para ele se endireitar, para ele mudar de vida, ou deixar aquela companhia, ou abandonar aquele procedimento que não é louvável. No entanto, ele não consegue. Porque o pai falou de fora, querendo colocar dentro. Não consegue. Mas quando Deus fala com a pessoa, é daqui de dentro. Deus fala aqui dentro. Então aqui dentro é que muda. Quantos que anos e anos congregaram, ouviram a palavra e não conseguiram se enraizar ou se apegar a ela. A mãe falou, o pai falou, a esposa falou, e ele fez, tentava endireitar, não endireitava, larga de beber, não larga, larga de fumar, não larga, larga da droga, não larga. Porque é de fora para dentro. A palavra e a graça hoje é dentro do homem. E esta palavra que é dentro do homem, Deus outro dia já deu a palavra aqui, uma pequena explicação. Porque o que Deus colocou, o que Cristo colocou dentro do homem, era tudo que estava dentro dele. O que a transformação veio, porque não foi letra,
não foi pedra, não foi coisa fora, saiu de dentro de Cristo para dentro do coração do homem. Por isso que Cristo disse para aquela mulher, ela disse: bem-aventurado aquela que te amamentou, bem-aventurado aquela que te gerou. Ele olhou para ela e disse: mas bem-aventurado é quem escuta a minha palavra e guardar. Quem escuta a minha palavra tem vida eterna. A minha mãe, ele até neste ponto, ele ainda disse uma outra fala mais clara ainda. Alguém disse para ele: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele disse: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Querem saber? Não são os de sangue, não são da linhagem de família, não são os de linhagem de sobrenome, não são das linhagens de herdar as coisas. Meus irmãos são aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Meus irmãos são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Bendito o nome santo do Senhor. A transformação que Deus fez com o ser humano foi tirar dele o espírito, essa coisa de apego pelas coisas terrenas, e colocar aquilo que é do céu. Ensinou ao homem, ensinou à humanidade a quê? Não ame o mundo, e nem aquilo que no mundo há. O mundo passa. Esta vida é pequena, essa vida é passageira. Quem faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Anunciou: se desvinculem, vocês estão nessa vida, mas vocês não são desta vida. Se desvinculem dela, saibam bem que aqui vocês são peregrinos, aqui vocês são forasteiros, aqui não é a nossa morada. Aqui não é a nossa morada. E ele dizia: não ajunteis tesouro na terra. Ajunte tesouro onde é a vossa pátria. Se aqui não é a tua pátria, por que você tem que comprar terra, fazer, comprar, edificar? Se aqui não é a tua terra, não é a tua pátria, invista na tua nação, invista na tua pátria. Invista onde você vai morar, invista onde está a tua família, onde estão os teus irmãos. Invista, procure amar o que é de Deus, ajunte tesouro no céu. Ajuntemos tesouro no céu. Diz: vocês são peregrinos e forasteiros. Irmão, quando alguém está viajando em alguma nação, você tem ali as suas duas malas, vê alguma coisa que podia comprar, vou levar, mas não cabe na mala. Eu vou fazer, mas excede o peso. E eu, como é que eu chego? Eu não consigo carregar. Peregrino, não te carregue do que você não pode levar. Então, Paulo dizia nesta carta: vocês, quem que fez esta obra no coração de cada cristão? Ele se colocava, ministrada por nós, mas escrita pelo dedo de Deus. Eu falei, mas quem escreveu foi Deus. Pregadores que aqui estão, prega a palavra, mas quem escreve no coração do povo é Deus. Ensina o conselho, mas quem escreve no coração é Deus. Ninguém tem o poder de escrever no coração de ninguém. Deus colocou no coração. E por quê? Porque a riqueza de Deus tem que estar guardada. Não pode ser das coisas que estão fora do homem. Tudo que o homem tem e possui no seu nome, o seu patrimônio, é tudo dele, está tudo por aqui enquanto ele vive. Mas o que está dentro do coração, nem a morte nos separará. E isso é uma coisa tão provada
que quando Jó reclamou da brevidade dos dias do homem, ele reclamou, dizendo: um homem é feito a tua imagem, semelhança, obra da tua mão, mas acontece que ele vive tão pouco. Viver tão pouco assim, não é tão interessante ter toda essa grandeza do teu nome junto com nós, e ser teu filho como somos, e de repente tu colhe a nossa vida, a árvore brota. Outras coisas tornam vir na terra, a semente germina, mas o homem caindo nunca mais se levanta. Nunca mais se levanta. E ele escreveu ainda: oh, se fosse tratado assim entre nós, oxalá, disse ele, me escondesse na sepultura, e eu lá ficasse, até que passasse a tua ira. Que ira que é? A sentença que Deus deu em Adão: para o pó volta e em pó te tornará. Essa sentença que foi dada em Adão, essa ira tua, precisa ser tirada. E Deus tirou. Adão, espírito vivente; Jesus Cristo, espírito vivificante. A humanidade morreu em Adão e em Cristo vive. A sentença saiu. Quando tirares esta ira tua de cima da humanidade, me chama, e eu estou na sepultura, e de lá eu te respondo. Levou com ele a semente da eternidade, que os homens, mesmo no Velho Testamento, eles almejavam a ressurreição. Pelo que fala, até lá em Hebreus fala, todos eles morreram na esperança, sem ter alcançado a promessa. A esperança existia, mas a promessa da ressurreição não tinha chegado. A promessa da ressurreição veio depois da morte de profetas e patriarcas, e tantos quanto está enumerados lá em 11 aos Hebreus. Mas, irmão, depois deles terem dormido, a palavra, todos eles morreram sem ter alcançado a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A perfeição, nosso Senhor Jesus Cristo traz ressurreição para quem foi, olha bem, traz ressurreição para quem foi, quem veio ao mundo antes dele, morreu antes dele ter vindo, veio a ressurreição para os dos seus dias, veio para a ressurreição para os do futuro, e se houver anos e anos de gerações ainda depois de nós, ainda para ele a perfeição chegou, tanto para os que foram, pelo presente e pelo futuro. Todos aguardam a ressurreição que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou aqui assim: a lei veio com glória e a receberam o povo com muita alegria. Mas ela que fala o que é, ele menciona com uma qualidade de explicação muito farta. A lei era transitória. A lei de Moisés era transitória. Por que transitória? Até que chegasse a outra. Você fica aqui até que venha o que será definitivo. Pronto. E assim foi feito. A lei ficou até a graça. Quando a graça chegou, a lei deixou o seu lugar. Porque fala aqui a palavra, que a lei, a morte no mundo, durou até Moisés, na chegada da lei. A lei foi fraca, e nela não houve força para salvar. Então Paulo escreve com uma fala que é até incompreensível de alguns.
Porque a letra mata, disse ele, mas o Espírito vivifica. É a letra da lei que matou. A lei do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A lei matou. Eles, pelo que Paulo disse, ele achava que não tinha pecado, mas quando ele conheceu a lei, ele disse, pela lei fiquei sabendo que eu era pecador. E lá em outra parte aos Romanos diz, e encerrou Deus todos embaixo do pecado, tanto judeu como gentil, para usar de todos de misericórdia. E para que o povo, olha bem, para que o povo não fixasse os olhos e o coração em Moisés, quando Moisés se apresentava ao povo, era colocado um véu. E aqui a palavra fala, colocado o véu, porque o rosto de Moisés tinha um brilho e eles não podiam fixar. Mas também não era só isso. Este véu é para quebrar o brilho do rosto de Moisés, porque vem vindo um outro aí. Esse Moisés é transitório. Vem vindo um outro aí que é eterno, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele diz ainda, se aquilo que era transitório veio em glória, muito mais em glória veio aquilo que é permanente. Ora, irmão, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. A lei era fora, a graça dentro. A lei, irmão, acabou onde havia, como diz aqui Paulo, a letra mata. A letra matou muitos e a esperança de tantos que não conseguiu guardar. Mas, irmão, Cristo, a lei informava, a lei notificava, a lei conscientizava, mas a graça de Cristo não só foi conscientizar, foi dar força para ser. Deu força para ser cristão. A lei te informava, mas não te dava qualidade para ser perfeito e andar na medida que Deus pedia. A graça não, a graça veio, Jesus Cristo veio, irmão, e deu força. Quer ver como deu força? Quer ver exemplo? Estevão se converteu, diácono da obra de Deus, foi apedrejado diante de Paulo, foi jogado, irmão, e morto a pedrada. Quando morria nas últimas pedras, que por certo agonizava, mas ainda tinha fôlego, gritou para o Senhor, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Quem que morria no Velho Testamento, quieto, clamando, glorificando e pedindo perdão? Só o cristão, mesmo exemplo do Cristo, alguém maiando ele com a ferramenta na cruz, ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. E esse homem foi perdoado, porque está escrito lá na frente, e ele será conhecido até por aqueles que o transpassaram. Isso é divino. Isso é poder, isso é graça, isso é força. Nós não somos aqui, somos peregrinos. Aqui não é a nossa pátria. Viva aqui um pouco, irmã. Viva os teus dias. Desfrute com a tua família. Desfrute os teus bens. Mas não perca a fé. Aqui não é nossa morada. Um dia subiremos. Você é a carta escrita, todo mundo sabe que você é crente, é o teu olhar, é o teu cabelo, é a tua fala, é o teu procedimento. Você não fala, tchau, até logo, Deus que te abençoe, a paz de Deus, é uma mensagem.
Todos sabem. Olha para uma irmã, você é cristã, por graça de Deus. A carta. Não precisa falar, eu sou crente. Não precisa falar, eu sirvo a Deus. As tuas obras testificam. Povo de Deus, é hora de mostrar a luz da santa palavra de Deus. Seja luz. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra. Que coisa gloriosa é saber que estamos aqui, mas não somos daqui. Que mensagem é esta? Que alguém almeja uma pátria e deseja saber, estou numa pátria longe, o que vai ser de mim? Agora apareceu essa doença, apareceu minha firma, pode rolar, a família pode morrer, mas liga para o céu e liga com Deus, e o Pai manda esta mensagem: filhinho, fiquem quietos aí, aguardem. Aguardem. Vocês não são daí. Eu vim vos buscar. Acalma, vocês são forasteiros. Larga a carga do mundo. Não leva o que você não pode carregar. Não leva mágoa, não leva sentimento, não leva o pecado, não leva uma obra, leva a benção. A tua boca sempre há de se abrir para dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude, Deus vai contigo, fica com Deus. Deus seja louvado. Agora, com uma oração, vamos agradecer a Deus. Amém. Vem, irmão Salvador, por favor. Irmão Paulo, então. Venha, Paulo. Sirva a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória. Glória. Santo é o nome. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome santo, Senhor. Pai glorioso e santo, não temos palavras para te agradecer, Senhor, por esta sorte tão maravilhosa, por esta obra gloriosa que operaste em nossas vidas, pois, Senhor, vivemos agora uma vida na graça do Filho de Deus. Te agradecemos por ter enviado teu Filho a este mundo, e esta luz maravilhosa que está brilhando nos céus, brilhando no mundo, mas o mundo ainda não percebeu, e a tua luz foi manifestada aos nossos corações, e nós estamos caminhando nesta graça, procurando ser uma carta aberta. Esta carta aberta porque na lei não havia força, como nós ouvimos, mas agora na graça, como disse Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu quero que onde eles estejam, eu esteja também, como tu fostes comigo, tu e eu venci o mundo, eles também terão que vencer, tu em mim e eu neles, o diabo não prevalecerá. Te agradecemos por esta obra maravilhosa, por este culto glorioso nesta manhã, pela força dada ao teu servo também na presidência, e por esta maravilhosa palavra. Senhor, se há em nós alguma coisa escrita que não está bem agora, apaga em nome do Senhor Jesus, escreve a tua lei, a tua graça, e nós te glorificaremos também. Abençoa toda a humanidade e abençoa nós na tua presença, e que esta força desta palavra nos levante até o final, porque a nossa pátria está aí. Glória ao teu nome. Te damos graça por todo o bem, pelos hinos cantados, pelos músicos, organistas também, e por tudo, Pai glorioso. Te damos graças em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Amém. Podemos chamar mais um hino.